Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Não saia da presença do Pai. O pastor ministrou aqui no meio do louvor que você decide se sai ou não. Quando Deus instituiu o povo de Israel a construção do tabernáculo, mandou que fizesse o altar, Deus fez uma exigência para o altar do holocausto, que o fogo jamais se apagasse daquele altar. E queridos, isso é uma lição para nós, é um direcionamento para nós, que o fogo de Deus na nossa vida jamais deve se apagar. Isso significa que nós temos que estar na presença de Deus constantemente. E quem é que faz isso? Quem é discípulo? Quem realmente é uma nova criatura. O religioso não. O religioso um dia ele recebe um pouquinho de fogo, sai da igreja, o fogo apaga, porque o fogo dele está só na igreja, mas saiu da igreja e apagou. Mas quem é quem é realmente convertido, quem realmente é nova criatura, esse fogo nunca vai se apagar, porque ele vai adorar a Deus na igreja, vai adorar a Deus em casa, vai adorar a Deus no trabalho, vai adorar a Deus em qualquer lugar, porque ele é um adorador. Não depende de um lugar sagrado para adorar, não depende de um tempo sagrado, um dia sagrado, ou ministro, um sacerdote sagrado para adorar a Deus. Ele adora porque ele é adorador. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos ler os 3 primeiros versículos, que conta de um homem que era um religioso, que precisava nascer de novo, que precisava ser uma nova criatura, que precisava ser um adorador. O homem que conhecia a Bíblia, irmãos, de trás para frente, que ele era um dos principais lá da religião, mas ele não era a principal coisa que ele deveria ser, um adorador de Deus. João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pai, nós mais uma vez elevamos a Ti a nossa voz, a nossa oração, e Deus, nesta hora especificamente, queremos Te pedir que Tu venhas falar conosco, ó Pai, que Tu venhas ministrar ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Ó Deus, com muita humildade, nesta hora eu quero te pedir a tua permissão, ó Pai, para falar em teu nome neste lugar, para ser um representante teu agora, Senhor Deus, ministrando a este povo, que eu seja apenas um canal, Senhor, que tu fales, ó Pai, e que todo louvor, toda glória, toda honra seja dada a ti, Senhor, porque através desta palavra tua, Senhor Deus, nossas vidas, a partir de hoje, não será mais a mesma, Pai. Porque, Senhor, sempre que um homem e uma mulher entrem em contato contigo, que ouve a tua voz, é impossível que permaneça da mesma forma, Senhor,
Por isso pedimos, ó Pai, fala conosco, fala comigo, Senhor, fala com cada um de nós nesta noite. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Queridos, aqui nós temos um relato de um encontro. Jesus, ele era expert em encontros. Jesus era mestre, né? Em todos os sentidos e em todas as áreas, principalmente dos encontros. E João, queridos, parece que ele tem um olhar especial nos encontros de Jesus. João, ele detalha os encontros de uma forma esplêndida. A gente tem aqui o encontro de Nicodemos, mais na frente, no próximo capítulo, a mulher samaritana, e assim, durante todo o evangelho de João, há vários encontros. E João, ele tem um olhar especial. Eu gosto muito do evangelho de João, porque João, ele trata de uma forma muito clara os encontros de Jesus. E neste encontro, querido, não foi diferente. Nós temos aqui Nicodemos, que era chefe dos escribas lá, um dos principais. Com certeza ele fazia parte do sinédrio lá, aquele que Jesus foi levado, aquele que Jesus foi, de uma certa forma, julgado e condenado. Ele fazia parte do sinédrio. Um homem conhecedor da palavra de Deus, porque todo fariseu, todo escriba, todo saduceu, todo aquele que pertencia a essa classe aqui, eram homens letrados na palavra, eram homens que conhecia profundamente, não era um conhecimento vago não, irmãos, era conhecimento profundo que esses homens tinham. Porém, eles tinham apenas um conhecimento cognitivo, um conhecimento da mente. Mas eles não tinham o conhecimento empírico, o conhecimento experimental, o conhecimento prático das coisas de Deus. Como é que eu afirmo isso? Por esse texto. Esse texto, ele dá uma palavra e Jesus responde de uma forma brilhante, mostrando o que é que ele precisava. E ele precisava o quê? Se você continuar lendo os versículos seguintes, Jesus vai dizer, você precisa nascer de novo. É isso que Jesus vem dizer para ele, você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Mas, queridos, eu não quero falar desse novo nascimento em si. Eu quero aqui trazer para vocês, vamos ver os dois lados, a diferença entre o lado de Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes, da religião, e o lado de Jesus, que é o reino de Deus. Queridos, o que é que a religião mostra? O que é que a religião pede? O que é que a religião exige e o que é que ela dá? A religião, ela tem muitas exigências. A gente sabe pela história de Israel, as pessoas eram obrigadas a seguir os rituais. A religião é muito exigente. E muitas pessoas vivem essa exigência em detrimento da graça de Deus, que é o lado de Jesus, que não é tão exigente, não é tão cobrador. Lógico, também não é assim, né? À vontade você faz o que você quer. Não. Existe algumas, eu diria, regras do reino de Deus, ou modo de conduzir, melhor falando. Mas a religião, o que é que ela lhe dá? O que é que ela vai te oferecer?
Queridos, a religião só vai te oferecer você ver os sinais do reino de Deus, mas jamais você vai ver o reino de Deus. Como assim, Sóstenes? Eu não estou entendendo. Queridos, o que é que Nicodemos diz para Jesus? Ele olha para Jesus e diz: mestre, realmente tu veio da parte de Deus. Sabemos que realmente Deus é contigo, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eu pergunto a vocês, queridos, o que é que Nicodemos estava vendo? O que, irmãos? Sinais. É ou não é? Nicodemos está vendo os sinais, porque ele viu Jesus fazer o quê? Sinais. A religião vai te mostrar apenas os sinais. Agora eu pergunto para vocês, queridos, Jesus, ele só fez sinais? Jesus só fez milagres? Jesus só fez maravilha? Não. Porque Jesus, ele demonstrou amor, Jesus demonstrou compaixão, Jesus demonstrou humildade, Jesus demonstrou humanidade. Mas a religião só faz te ver sinais. Infelizmente, tem muitas pessoas, queridos, que estão dentro da igreja e só estão querendo ver sinais. A resposta de Jesus foi clara: ó filho, tu quer ver, tu só está vendo sinais, mas para tu realmente agradar ao Pai, você precisa ver é o reino de Deus. Eu diria, tentando diferenciar ver sinais e ver o reino de Deus, colocando de uma forma muito prática aqui para nós. Eu não sei se todos aqui já foram ao litoral do Piauí, mas quando você vai ao litoral, você vai, pega, né, a estrada, o que é que você vê no meio do caminho? As placas, né? Parnaíba, 360 quilômetros. Parnaíba, 200 e poucos quilômetros. Você está vendo o quê? Sinais. Você está vendo o litoral? Não. Você está vendo sinais. Aí quando você chega, passa, né, Parnaíba, você quer ir para Luiz Correia, você passa por fora de Parnaíba e vai para Luiz Correia. Na hora que você vai chegando, tem uma placa lá: bem-vindo a Luiz Correia. Você já chegou em Luiz Correia? Não. Você está vendo o quê? Sinais. Quando é que de fato você está no litoral? Quando você tira a sua roupa e você dá aquele mergulho. Aí você está no litoral. Tem muita gente que chegou na placa bem-vindo, está, que coisa boa, cheguei. Que coisa boa, estou na religião. Que coisa boa, estou na igreja. Que coisa boa, estou fazendo a vontade de Deus. Será? Porque pessoas, elas se contentam com aquilo que ela quer. Eu estou precisando de uma cura. Aí eu venho porque eu quero a minha cura. Deus te cura. Oh, coisa boa, Deus me curou, que bom. Sim. E aí? O que é que você vai fazer de volta, em troca? Tem pessoas que querem uma bênção financeira e vai atrás dessa bênção financeira, e Deus, por sua misericórdia, dá a bênção financeira. Mas e aí? Queridos, ver o reino de Deus é muito mais do que receber uma cura, um milagre, uma bênção. Porque Deus abençoa todo mundo, irmãos. A Bíblia diz que Deus não faz distinção de pessoa. A chuva cai sobre justos e injustos. Eu conheço muitas pessoas que não estão na igreja e recebem cura, recebem milagre, recebem bênção financeira, recebem prosperidade. Porque Deus não faz distinção de pessoa. Mas
receber uma cura, receber uma bênção, receber um milagre, é sinônimo de que está agradando a Deus? Não. O que é que está acontecendo? Está como Nicodemos, vendo os sinais, vendo os milagres. Mas essa pessoa está vendo o reino de Deus? Não. Não está vendo o reino de Deus. Queridos, infelizmente, a religião, ela nos atrapalha nesse sentido. A pessoa acha que levantar a mão e vir algumas vezes num culto, um culto ou outro, às vezes até acha que dando o seu dízimo, a sua oferta, somente isso está agradando a Deus. Não está. Por quê? Queridos, Jesus, ele chega para os escribas e fariseus em um determinado momento e ele diz assim: olha, não se pega um vestido, uma veste velha que está furada e você pega um paninho novo e costura para tapar o buraco. Não se faz isso. Por quê? Porque vai chegar um momento que a roupa velha vai o quê? Se romper e o buraco vai ficar maior. Não se pega pano novo para remendar roupa velha. E o que é que Jesus diz logo em seguida? Não se faz isso. O que você tem que fazer é trocar a roupa. Você tem que trocar as vestes velhas e vestir as vestes novas. Isso sim, queridos, que é mudança de vida. Isso sim que é novo nascimento. A religião, ela erra quando ela diz que Deus, ou iguala a Deus como mais um Deus. Quando iguala Jesus como apenas um líder religioso. Como assim, Sóstenes? No povo antigo, a história antiga, principalmente antes de Israel ser nação, ser reino, como é que os povos viviam? Cada povo tinha um Deus, cada região tinha um Deus. E aí, você sai de sua terra e vai para outra terra. Lá naquela outra terra, você queria ser bem sucedido. Aí você perguntava: vem cá, quem é o Deus dessa terra aqui? Quem é o Deus aqui? Ah, é fulano. Sim, e o que é que eu faço para agradar ele, para ele me abençoar? Ó, você faz isso, isso e isso. Aí eles faziam os sacrifícios para agradar aquele Deus local. E muita gente até hoje tem essa ideia. Ah, eu saí da religião tal e agora sou crente. E como é que eu faço agora para agradar esse Deus? Queridos, não é ações que me faz agradar a Deus. O que me faz agradar a Deus é mudança de vida. Não é botando um pedaço novo numa roupa velha, é trocando a minha roupa. Porque Deus não é uma religião, Deus é um estilo de vida. Por isso que ele diz para Nicodemos: você está errado, você está vendo os sinais, você tem que ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo, você tem que mudar de vida. Quem não muda de vida, acontece isso que o pastor falou: você sai daqui, ou o culto foi uma bênção, mas saiu daqui você esfria, no outro dia você está frio. Constantemente eu vejo relatos de pessoas: ah, mas poxa, aquele culto foi tão uma bênção, como eu queria ficar lá na igreja. Um dia aconteceu isso com os discípulos. Os discípulos subiram com Jesus para o monte. E lá no monte, a Bíblia diz que Jesus se transfigurou e apareceu ali Moisés e Elias falando com Jesus. Ah, desceu a glória de Deus naquele lugar. Irmãos, eu acho que foi uma coisa tão forte, tão tremenda. Eu queria ter essa experiência.
Foi tão forte, queridos, que os discípulos disseram: mestre, aqui está bom demais, mestre, não vamos sair daqui mais não, vamos ficar aqui, Senhor, que aqui está bom demais, vamos fazer logo a cabana nossa aqui, ó, vamos montar nossa cabana, viver aqui, que aqui está bom demais, aqui é o céu. E Jesus diz o quê? Vamos descer, porque o céu é lá embaixo. E o que é que acontece quando eles chegam lá embaixo? Tem um jovem lunático, possesso de demônios, que os discípulos não estavam conseguindo expulsar, os discípulos lá tentando expulsar e não conseguia, e Jesus vai lá e dá uma ordem, e aquele menino é restaurado. Porque reino dos céus, queridos, é restauração de vidas, é mudança daqueles que estão necessitados. Mas tem gente que acha que reino dos céus é esse momento que você recebe a glória de Deus aqui na igreja e você quer ficar aqui no fogo da igreja. Mas Deus não te chamou para ficar no fogo da igreja, Deus te chamou para mudar as vidas lá fora. Isso é nascer de novo. Mas tem gente que recebe da igreja, quando sai da igreja, nem muda as vidas lá fora e nem a sua própria vida, porque parece que o fogo que recebeu na igreja apagou. E no outro dia você parece que está pior do que estava na igreja, ou no dia anterior de vir para a igreja. Sabe o que é isso? Religiosidade. Pessoas que estão vivendo uma religião, que estão vendo apenas os sinais. Você só está vendo os sinais. Mas Jesus quer que você veja, é o reino de Deus. Sóstenes, como é que eu vejo o reino de Deus? Jesus mesmo falou, não é tapando o buraco, é mudando suas vestes, é mudando sua vida. Não tem outra forma, querido. Não tem outro jeito de ver o reino de Deus, senão mudando a sua vida. Sóstenes, o que é que eu faço para mudar de vida? Se arrepender, transformar, mudar. Não sei se foi a Andréa que me perguntou, ou foi a Aninha, não lembro qual das duas, me perguntou, o que Sóstenes, o que é essa questão da metamorfose, essa mudança aí de forma, a metanoia, a mudança de mente, o que é isto que Jesus tanto fala? É justamente, queridos, você vai dirigir o seu carro, você vai para o centro da cidade e de repente você desiste. Você faz o quê? Muda de direção e volta. É isso que Jesus quer que você faça. As coisas que você estavam fazendo, principalmente aquilo que desagrada a Ele, muda de direção e deixa de fazer. Isso que é mudança de vida. Porque tem gente que vê apenas os sinais, viu apenas o milagre, recebeu apenas uma bênção, mas o coração ainda está cheio de raiva, de rancor, de mágoa, de falta de perdão, de ódio, de malícia, de maldade, de falta de generosidade. O coração está cheio de mentira, de cobiça, de inveja. Isso é o que? Pessoas que vê sinais, pessoas que estão apenas remendando suas vestes, mas não trocou as suas vestes. E queridos, pessoas que vivem assim, eu quero dizer que você deve tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão você vai ver apenas sinais e não o reino de Deus. No dia que Jesus voltar, sabe o que é que vai acontecer? Você vai todo alegre lá, Jesus, olha eu aqui. Jesus vai olhar para você e vai dizer, te conheço não. Mas Jesus, sou eu. Te conheço não, filho. Mas Jesus, eu não preguei. Jesus, eu não evangelizei. A minha vizinha lá se converteu. Ela eu conheço. Agora você eu não conheço não. Ele falou isso. Não sou eu que estou dizendo não. Ele que falou isso nos evangelhos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, disse Jesus.
Muitos dirão: Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu falei em línguas, eu fiz isso, eu pulei, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque quando eu tive fome, não me deste de comer, quando eu tive sede, não me deste de beber, quando eu estava nu ou preso, não me visitastes. Ou seja, você não demonstrou vida de quem é do reino de Deus, então seu lugar não é no reino de Deus. Queridos, o negócio é sério. Eu penso que quando Deus cobra muito isso de mim, é porque eu preciso fazer. E Deus tem cobrado muito de mim isso. E duas coisas eu tenho aprendido na minha vida. Quando Deus cobra de mim, eu preciso fazer e eu preciso ensinar. E eu não posso perder a oportunidade de também passar aquilo que Deus está me cobrando para os meus irmãos. Porque de igual forma como eu quero ir para o céu, ir para o reino, entrar no reino de Deus, eu quero que cada um dos meus irmãos também entre comigo. Agora eu pergunto: você tem esse mesmo sentimento? Aquilo que Deus está te cobrando, aquilo que Deus está pedindo de você, você também tem ensinado, tem levado, você tem desejado para as outras pessoas? O pastor trouxe uma palavra abençoada aqui domingo nos 2 cultos, sobre a questão das células, sobre a questão dos discipulados. O que é discipulado? Ganhar vidas. O que é discipulado? Fazer a vontade de Deus. Discipulado, eu digo que é levar pessoas para o céu. E existe uma diferença daquele que vê sinais e daquele que vê o reino de Deus. Nesse sentido também. Quem apenas vê sinais, não prega para ninguém, não evangeliza ninguém, não passa o que aprendeu para ninguém. Mas quem vê o reino de Deus, é como consequência uma pessoa que ganha vidas, uma pessoa que evangeliza, uma pessoa que convida para a igreja, convida para a célula, convida para culto, convida para orar junto, uma pessoa que quer o mesmo bem de si para o seu próximo. Porque isso faz quem deseja ver o reino de Deus e quem vai ver o reino de Deus. Agora quem quer apenas sinais, nem sequer convida para vir um culto, nem sequer para vir à igreja ele convida. Quantos anos você está na igreja? Anos eu falo brincadeira, né? Mas quanto tempo você está na igreja? E quantas pessoas você trouxe para Jesus? Não é para a igreja não, é para Jesus. Porque para a igreja é fácil trazer. Agora para Jesus. Queridos, isso é uma pergunta que você precisa se fazer. Jesus falou que conhecemos a árvore pelo seu fruto. Então, se você quer saber se você está vendo sinais ou se você está vendo o reino de Deus, é os sinais que você está produzindo. Sinais aqui agora é no sentido de o que você está demonstrando com sua vida. O que é ou que fruto que está saindo, que está sendo visível. Os sinais de uma pessoa que vê sinais, frutos de uma pessoa que vê sinais, ou frutos de uma pessoa que vê o reino de Deus. Lá na Bahia, certa feita, um jovem que me dava muito trabalho na célula, ele ia para a célula, até então não tinha se convertido. Ele ia mais pela amizade e porque às vezes tinha um lanchinho, tinha uma coisa, aí ele ia. Mas ele era um menino que envolvido com mais companhias.
ia para festa, fumava, bebia, aprontava. E a mãe dele ficava sempre atrás de mim. Sóstenes, vai lá, vai lá, vai lá. E eu confesso aos irmãos que eu só ia atrás desse menino por causa da mãe. No dia que ele se converteu, queridos, ele se converteu de uma forma assim tão linda, tão bonita. E ele começou a trazer todos aqueles amigos que influenciavam ele para o mal, ele começou a trazer para a igreja. E foi o discípulo meu que mais deu fruto. Antes de eu sair, né, de minha cidade para ir para outra cidade lá na Bahia, ele conseguiu fazer os 12 dele rapidinho. 12 discípulos que tinham 12 células. Não é 12, ganhou 12 vidas, não. Fazer 12 líderes. E uma certa vez, um que era velho na igreja, Sóstenes, você dá muita moral, muito ibope para esse aí. Cuidado é para você não se arrepender, porque no passado ele fez tanta coisa. Eu digo, no passado ele fez, mas no presente ele está dando fruto. Você, quantas vidas trouxe para Jesus? Aí ele calou a boca assim. Ele disse, quantos discípulos você fez para Jesus? Ele ficou calado porque ele sabia que ele não tinha ganho nenhuma vida para Jesus. E era crente velho na igreja. Era crente velho na igreja. Além de não ganhar nada, nenhuma vida para Jesus, ainda fica querendo botar intriga ou desfazer de quem está fazendo o reino de Deus. Sinal de quem é religioso, que vê apenas sinais e não vê o reino de Deus. Queridos, eu não quero me prolongar muito. Eu creio que a palavra por si só ela fala. A palavra de Deus por si só ela ministra ao nosso coração. Nicodemos viu que os sinais, mestre, realmente tu és de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for com ele. E Jesus disse, tu está vendo os sinais, tu precisa ver o reino de Deus. Queridos, quem vê o reino de Deus, com certeza vai ver os sinais também, porque os sinais seguirão os que creem. Não é isso que a palavra de Deus diz? Os sinais seguirão os que creem. Então, em detrimento dos sinais, eu tenho que ver o reino. Pessoas na Bíblia que viram primeiro o sinal na sua vida, existem várias. Agora, depois do sinal, o que foi que aconteceu? Com certeza, nós vamos lá no céu ouvir muitos relatos de uma mulher que estava com fluxo de sangue, 12 anos, e ela foi atrás de Jesus porque ela precisava de um sinal, e ela foi curada. Mas depois, o que foi que sucedeu? Ela continuou seguindo o mestre. Nós vamos ver a história de um homem que era leproso, estava com 10, e que ele foi curado de uma lepra. Ele precisava de um sinal, mas depois ele fez o quê? Continuou seguindo o mestre. A Bíblia fala de homens que eram surdos, cegos, aleijados, mas que foram transformados pelo mestre e seguiram o mestre. Porque no dia em que Jesus foi levado, existia uma multidão seguindo ele. Queridos, ver o sinal pode ser sim uma coisa boa no princípio, mas continuar vendo o sinal é um erro. Por quê? Porque se eu quero só ver sinais, significa que eu não estou vendo o reino de Deus. Porque quem vê o reino de Deus, ele se contenta com ou sem sinais. O que é que eu venho fazer no culto aqui na igreja?
Eu venho buscar bênção, né? Não. Eu venho adorar a Deus. O pastor já ensinou aqui. Eu venho adorar a Deus. Eu não venho para a igreja buscar bênção. Eu venho buscar o abençoador. Eu venho adorar a Deus. Agora, por sua infinita misericórdia, Ele, com sua graça, nos abençoa. Mas eu não venho buscar uma bênção. Quando eu saio de casa, qual a minha expectativa do culto? Eu quero que o culto seja uma bênção. Eu quero que o culto seja fogo. Eu quero voltar cheio do Espírito Santo de Deus. Não é assim? Errado. Eu não tenho que vir aqui buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que vir de casa cheio do Espírito para chegar aqui, me derramar diante do Senhor. Sua expectativa deve ser se derramar para Ele e não ser cheio dele. Você deve vir cheio de casa. Agora, quando você vem nessa expectativa de ser cheio do fogo de Deus, é porque você não tem fogo. E aí você pode ser frustrado. O culto hoje não foi uma bênção. Eu fui hoje com a expectativa de ver o pastor lá orar aqui por cura, por milagres e por maravilha. O pastor ficou falando lá de sinais e reino. O culto não foi bom não. Por quê? Porque você não é um adorador. Você não veio para adorar. Você não veio para derramar o fogo, encher aqui esse altar de mais fogo de Deus. Aí quando você vem assim, você volta frustrado. Certo dia, eu fui convidado para ir a uma igreja de denominação tradicional. Daquelas igrejas que você está lá no culto, se cair um alfinete, faz um barulhinho, né? É um exagero meu. Mas tem igreja que é assim, né? Fica tudo quietinho. Tá parecendo os irmãos hoje, né? Tá parecendo os irmãos hoje. Irmãos, cheguei lá, aí uma pessoa do meu lado, que foi comigo, né? Essa igreja é fria, tô sentindo nada. Aí eu disse, tu não tá sentindo porque tu não veio cheio, porque eu tô sentindo a presença de Deus nesse lugar. A palavra do pastor está me edificando tremendamente. E quando os irmãos louvaram aqui o cântico deles, eu estava aqui, eu não sabia a letra, mas eu fiquei adorando a Deus. Eu fiz minha parte de adoração ao Senhor. E a palavra está falando tremendamente comigo. Se você não está sendo tocado, é porque você não veio trazer de casa. Aí o discípulo ficou assim, murchinho. Porque ele está errado. Ele veio para a igreja errado. Ele veio com expectativa, não sei porque nos convidaram, né? Era uma festividade. Irmãos, quem faz o culto não é o pastor, os líderes, ou o ministério de louvor. Quem faz o culto é você. Porque o culto deve ser você. Isso é sinal de quem vê o reino de Deus. Porque quem acha o culto frio, acha que não foi bom, acha isso, aquilo, é sinal de que você está vendo sinais e não vendo o reino de Deus. Meu conselho para você hoje: pare de ver sinais e busque ver o reino de Deus. O pastor falou aqui no momento da ministração do louvor, é você. É você que pede, Deus, muda a minha vida, Deus, transforma a minha vida. Mas além de pedir, você tem que estar disposto a mudar. Porque tem gente que aí ouve uma palavra dessa, realmente eu tenho que mudar. Só que fica aqui na mente, né? Eu tenho que mudar, Senhor, me muda. Mas não desejou mudança. Sóstenes, como é que você sabe que não desejou? Porque no outro dia, a primeira oportunidade para fazer a coisa errada, você vai e faz. Você decidiu mudar? Não. Você continua fazendo as mesmas coisas erradas, é porque você não decidiu mudar. Então, você continuará vendo sinais. E eu, irmão, e eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui presentes não querem estar do lado
daqueles que viram os sinais e vão ficar de fora do reino de Deus. Quer estar do lado daqueles que foram curados, transformados, mas buscaram a vontade de Deus e viram o reino de Deus. Eu quero estar do lado do povo que vê o reino e não do lado do povo que vê sinais. Você quer ver o reino ou quer ver sinais? Quer estar do lado do povo que vê o reino? Então se coloque em pé nessa hora. Mas se coloque em pé já pedindo a Deus: Pai, eu quero ver o teu reino. Se coloque, se levante já com os olhos fechados e clamando a Deus nesta hora o perdão sobre tua vida, clamando a Deus nessa hora um arrependimento para a tua vida, clamando a Deus nessa hora para mudar as suas vestes velhas, trocar sua roupagem velha por uma roupagem nova agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.